Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você chegou até aqui. É tão bacana ver o crescimento desse espaço a cada semana. Parece aquele vasinho que você enche de terra, coloca uma semente e aí você tem aquela satisfação de ver um broto, depois ganhando caule, folhas, flores, frutos. Tudo que a gente faz com amor e com naturalidade, o retorno é assim, singelo, bonito, acalenta o coração. E é assim que eu me sinto ao colocar esse último episódio dessa temporada no ar. Como um pai que pariu um filho amado, esperado e gestado em seu tempo. E é respeitando o tempo que aprendi muita coisa durante esse período de confinamento. Cada pedra no caminho, mesmo que seja muito difícil de acreditar, foi colocada ali por um motivo nobre. Para a gente usar nosso corpo, mente, capacidade física e mental para deslocá-la. Não como um castigo. Esse olhar generoso sobre as coisas da vida nos coloca em uma frequência de energia muito diferente. Não digo que você não vai desanimar, mas tente combater a sua normalidade. Não tente ficar normal ou parecer-se tanto com os outros. Não se padronize, não enjaule-se. Busque a sua genuinidade. É tão mais bacana, colorido, com sabor. Quanto maior a nossa autoestima, menor a vaidade e menor é a dependência do meio social, que é pior, pois o nosso meio social está doente. E nessa jornada que passamos por aqui, de convite a repensar hábitos e nos inspirar com histórias incríveis e pessoas de valor, eu preparei um programa especial para fechar essa primeira temporada. O nosso convidado é um sábio, o médico ayurveda, acupunturista, ortomolecular e instrutor de mindfulness, o Dr. Ricardo Balsimelli. E a partir de agora, faremos um convite a você a rever sua alimentação, a importância da rotina, a exercitar-se, a descansar, a força da meditação e a capacidade dela em manter o cérebro jovem, prevenir doenças para uma vida ativa e saudável. Vamos lá conversar com o Dr. Ricardo. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo. O Dr. Ricardo é um médico acupunturista e também da medicina ayurveda, a medicina integrativa, que tem uma coisa que tem chamado muito a atenção das pessoas e tem, nesse momento que todos estamos um pouco mais reclusos e olhando um pouco mais para as nossas práticas, nossos hábitos, a gente tem se dado conta de que nós temos uma integração entre todos os nossos sistemas, entre nossa alma, nossa mente, nosso corpo. E eu acho que, pelo menos para mim, como experiência própria, eu tenho me conectado um pouco mais comigo e com a minha alimentação, com todos os meus hábitos. Então, já começo lhe questionando, Dr. Ricardo, sobre essa importância desse momento. Como é que você tem visto com seus pacientes, com as pessoas que você tem conversado, esse momento, desse reencontro e como a medicina ayurvédica, a medicina oriental abarca todo esse momento e como é que você tem visto isso? Tá certo. Primeiro, obrigado pelo convite, fico muito feliz pela oportunidade. Bom, com relação a esses tempos, o que acontece, né? A tendência é que no dia a dia a gente disperse nossa mente, muitas vezes com estímulos externos, né? A gente fica, então, envolto por muitos estímulos, seja por deslocamento, seja pelas conversas, pelos encontros. Então, a tendência é que a nossa mente entre num processo de dispersão muito grande, né? E agora, num processo de mais reclusão, a nossa mente não tem tantos mecanismos de fuga, né? Então, ou a gente está presente e no máximo aí com relação ao contato com o mundo eletrônico, né? De resto, a nossa mente não tem muitos mecanismos de distração. E aí, o que acontece? Os processos emocionais, a gente tem uma percepção que eles amplificam, né? Então, se antes a gente tinha um desconforto emocional, uma pequena ansiedade, uma pequena angústia, uma tristeza, a gente sim, tinha a
percepção de um desconforto, a sensação, né, dessa emoção, e logo vinha um estímulo externo e tirava a nossa mente dessa percepção. O que acontece é que agora, num período de maior reclusão, a tendência é que a nossa mente ela não se distraia, então com isso os processos emocionais têm se amplificado. E pessoas que muitas vezes já tinham uma dificuldade aí de gerenciar o estresse, a ansiedade, processos de preocupação e tristeza, agora esses processos têm se amplificado, ou a tendência é que a pessoa tenha mais desconforto com essas emoções, esses sentimentos, porque ela não tem mais, né, essa distração. Sim. E associado a isso tem toda uma questão da pandemia ser uma, entre aspas, uma ameaça aí para a questão da nossa vida. Então gera um processo de reflexão mesmo, né? Inicialmente um processo de busca um processo bem primitivo, por uma busca de sobrevivência, por isso que no começo muitas pessoas assustadas, e aí tinham até falta de ar, de origem mais emocional do que realmente física, porque elas não estavam contaminadas, né, pelo vírus. Então essa questão de instinto de sobrevivência muito forte, e então associado com toda essa movimentação do processo psíquico. E aí, hoje a gente tem visto o número de pessoas buscando, né, as práticas integrativas, né, a medicina integrativa, como uma forma de ajudar a gerenciar melhor esses processos emocionais. E as pessoas, como ficaram mais em casa, elas estão começando a buscar, né, estão tendo menos tempo perdendo em deslocamento, as pessoas estão tendo mais tempo de se cuidar, muitas vezes fazendo o próprio alimento, que antes acabava comendo na rua. Exato. As pessoas estão fazendo, às vezes, mais prática física através de aplicativos. Então, as pessoas estão despertando esse interesse em autocuidado, associado a ter um pouco mais de tempo, né? E percebendo, já começando a fazer toda uma correlação de que quando a gente cuida do corpo, a gente está cuidando da mente ao mesmo tempo, porque o impacto é direto de quando você gera um cuidado do corpo, a mente tende a ficar mais calma e tranquila, e o contrário também, né? Pessoas buscando, então, práticas de relaxamento, de meditação, como uma forma de equilíbrio, gerenciamento das emoções, mas também elas percebendo que quando a gente cuida da mente, nosso corpo funciona melhor. Então a qualidade da nossa digestão melhora, a nossa respiração melhora, a qualidade do sono melhora. Então, algo que a nossa medicina moderna muitas vezes fragmenta, como a parte psíquica vai para um lado, o corpo quem cuida é outro especialista. Hoje está ficando mais claro essa integração, né, do corpo e da mente, e quando você acaba cuidando de um, você cuida do outro, vice-versa, assim como se você não está cuidando de um, o outro acaba também sofrendo um pouco mais. Então, as medicinas orientais trabalham muito isso, né, desde conceitos basicamente do estilo de vida, né, alimentação, o sono, prática física, meditação, né, as práticas, o convívio social, que hoje está restrito fisicamente, mas que é possível de forma online. Então, se cuidarmos desses pilares, dessas bases, a nossa qualidade de vida aumenta muito, né? Visto que as doenças mentais já, mesmo antes da pandemia, haviam uma crescente, né, de quadros de ansiedade, depressão, burnout, e com a pandemia tende a aumentar um pouco esses números, e as pessoas estão querendo buscar um pouco mais de estratégias aí, não só, lógico, se necessário, o uso de medicação, mas, se possível, associar, né, outras formas de cuidado, tanto do corpo quanto da mente. Pois é. E essas práticas que antes eram vistas como, por muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, como alternativas ou esporádicas, passam a ter que ser rotina, né, para sobreviver a esse mundo.
Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da rotina, doutor Ricardo, sobre como a gente tem mudado um pouco a nossa rotina e, enfim, muitas pessoas relatando que têm trabalhado até mais durante a pandemia, né? Esse home office acaba confundindo um pouco a questão do tempo, a percepção do tempo e às vezes as empresas estão até dando mais carga de trabalho porque tem uma impressão e um equívoco sobre estar em casa, né? O tempo de descanso e o tempo de trabalho ele fica muito misturado, confuso. E a Ayurveda eu sei que fala bastante sobre o sono, né? E sobre os horários de sono e vigília, né? Questão do ciclo circadiano. Fala um pouco pra gente sobre a importância dessa questão do sono e dessa rotina também em casa, já que a gente está num ambiente né, restrito, não tem como ir fazer exercício no parque, encontrar os amigos para poder dar uma desopilada. Como é que a gente tem que encarar essa rotina e tentar mantê-la de alguma maneira, né? Não, a prática da rotina para o Ayurveda é como a gente vai sustentar o estado de saúde, né? Ou mesmo buscar um estado de saúde em casos de doença. A rotina é realmente essencial. O Ayurveda ele prega a questão do sono como um dos principais fatores, né, da questão de saúde. Então, a questão do horário de acordar, principalmente, o Ayurveda fala da importância de acordar junto com o sol nascer, né, ou até mesmo em épocas de calor, acordar antes do sol nascer. Hoje a medicina moderna comprova isso através da cronobiologia, né, dos estudos do ciclo circadiano, a importância da gente acordar cedo para ter todo um equilíbrio da função do sistema nervoso, do cérebro, da liberação de hormônios que vão trazer, né, um estado de bem-estar, de vigor, de disposição para o dia. E o acordar cedo é muito importante nessa questão, assim como para a gente não ter um déficit de sono, a gente deve acordar cedo e dormir cedo, né? O horário de sono, aí isso depende, o número de horas de sono depende bastante de cada indivíduo. Tem pessoas que precisam de 8 horas, pessoas que ficam bem com 7 e pessoas que ficam muito bem com 6 horas de sono. Essa é a média entre 6 e 8 horas, porém respeitando a natureza de cada pessoa, né? A questão, então, do sono, hoje a medicina moderna até mesmo tem a especialidade médica, né? A parte Sim. de estudos, né, do sono, tem até hospitais já com toda a parte de que o paciente dorme, faz o estudo, né, a polissonografia. Então, hoje já não tem mais contestação, né, da importância do sono. E o Ayurveda falava que é muito importante essa questão do dormir cedo, acordar cedo. Se você tem uma qualidade de sono baixa, aí tem toda uma avaliação para ser feita e condutas para melhorar essa qualidade de sono. Tanto o uso, por exemplo, de banhos quentes, o uso de aromas, né, que podem trazer um estado de relaxamento através da aromaterapia, como, por exemplo, o uso do óleo essencial de lavanda, né, o uso de alguns chás, né, o uso de algumas plantas medicinais, todas essas ferramentas que podem ajudar na qualidade do sono. O Ayurveda também fala que ao acordar, né, a gente deve fazer nossa higiene, agradecer pelo dia, ter uma boa percepção corporal e depois disso já fazer atividade física. Então a atividade física sendo também um pilar muito importante para a saúde e que o Ayurveda preconiza a atividade física de forma diária, né? Certo. Sua importância tanto na liberação, né, de substâncias para ter uma sensação de leveza, da disposição e bem-estar, como melhorar até atividades metabólicas, como a questão da digestão, né, o funcionamento adequado do sistema digestivo.